Salve, salve galera, muito bom dia para vocês. Vamos rapidamente aqui então de ficha técnica de Coritiba e São Paulo, jogo que vai ser realizado amanhã às 7h30 da noite na Europa Brasileira, o Alto da Glória lá em Curitiba. A gente sabe aí que São Paulo tem um jogo muito complicado no próximo domingo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, pelo Campeonato Paulista, mas antes nós temos aí o Campeonato Brasileiro. Eu vou até pegar aqui rapidamente a classificação do Brasileirão de momento aí, né? Porque o São Paulo tá vindo muito bem, né? Numa retomada muito grande, né? Isso deixa a gente muito animado, porque esse começo de ano no Campeonato Brasileiro vai fazer uma diferença enorme lá pro final do ano, que é onde de repente a gente sabe que o São Paulo não tem um elenco tão grande e acaba se complicando um pouco, né? E aí já evita do São Paulo passar alguns venenos aí como zona de rebaixamento, como passou aí no ano passado, né? De repente, né? Quem vai apitar Coritiba e São Paulo é o Wilton Pereira Sampaio. Né? Deixa eu até pegar aqui a ficha dele completa. Eu até desculpa, né, para vocês. E vocês podem, porque eu devia ter pego antes a ficha, né, de gravar, né? Enfim, né? São coisas que acontecem. Vamos lá. Esse jogo aí, vocês podem assistir no Sport TV. Sport TV não, na Amazon Prime Video. Amanhã às 7h30 da noite, mas vocês podem acompanhar comigo aqui também. A partir das 7h25, por aí, eu vou chegar bem em cima do horário do jogo. Então eu não coloquei antes, coloquei para 7h20, por aí. Eu vou acompanhar essa partida com vocês. Então, tome nota, exclusivamente na Amazon Prime Video. Vocês não vão conseguir assistir essa partida em outro lugar. Então, se vocês não têm televisão, colhem comigo aqui. Se vocês têm televisão, colhem comigo também, assistam na TV e ouçam a minha linda e doce voz. Para vocês, beleza? Até mês passado eu tava irritado aqui, né? Agora é só alegria, né? São Paulino mudou do dia pra noite, né? Fala a verdade pra mim, né? Para esse jogo aí contra o Curitiba, o Crespo pensando um pouquinho no brasileiro, mas pensando já no Palmeiras, ele pensa em poupar também um pouquinho aí alguns jogadores para essa semifinal do Campeonato Paulista. Só que o São Paulo hoje está em segundo com 7 pontos no Campeonato Brasileiro. O Curitiba está em 10º com 4. O Curitiba precisa muito da vitória dentro de casa, porque a missão principal do Curitiba não é ganhar o Campeonato Brasileiro, com todo respeito, é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E o São Paulo quer continuar nessa sequência invicta no Campeonato Brasileiro, né? E isso daí, eu não me lembro a última vez que o São Paulo, se vocês se lembrarem, me falam aí, mas eu não me lembro a última vez que o São Paulo teve um início tão bom de Campeonato Brasileiro. O ano passado, o São Paulo estava 4 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro. E agora o Hernan Crespo arrumou a casa lá. A chegada do Rafinha foi fundamental. E a saída daquele ladrão safado do Casares foi melhor ainda. Né? Isso aí estava abalando muito o elenco de São Paulo. E claramente a saída do Casares acabou arrumando a casa um pouco para a gente aí. Né? Não adianta falar que não, porque o que estava acontecendo fora de campo refletia dentro de campo, principalmente por conta de salários. Vale lembrar que o atual presidente de São Paulo, o senhor Miyagi falou o seguinte, que ele vai quitar os atrasados, ele reuniu o elenco e disse que não vai mais atrasar o salário dos jogadores. Lembrando que hoje o São Paulo só tem os salários em dia na parte da CLT. A parte PJ, que é a grana maior, o São Paulo deve aí 3 meses de salário para cada jogador. Né? Então isso daí abalava um pouco o elenco. E depois disso o elenco passou a ficar um pouco mais feliz também. Eu acho que o time que vai entrar em campo contra o Curitiba aí, pode ser que seja o mesmo do Paulista, mas exceção aí, ó, acho que o Alan Franco joga, porque não vai jogar sábado. Tem uma situação envolvendo o Arboleda aí que a gente não sabe muito bem como que vai ficar. Né? Porque o Arboleda voltou, mas o Crespo nem relacionou ele. E hoje eu vejo que o Crespo dá prioridade para o Dória, que chegou agora também, e outros zagueiros que estão no elenco também, porque o Arboleda toma todas. Foi pego numa balada lá no Equador, e isso aí pegou muito mal para o Crespo, né? O Crespo falou sobre isso, inclusive. Né? E o São Paulo deve entrar em campo com o Caleri, deve entrar em campo com o Lucas, deve entrar em campo com o Enzo Dias. Né? Mas aí durante a partida ele vai mudando um pouquinho. Talvez o Bobadilha fique fora dessa partida de amanhã, porque ele anda sentindo um pouco mais e o Pablo Maia pode sair jogando ali, né?
Mas nós temos aí o Cauli também. De repente o Cauli está na frente do Pablo Maia. Poderia fazer um meio de campo aí Cauli e Danielzinho, que é uma grata surpresa o Danielzinho, hein? Muito bom jogador esse menino, hein? O Lucas Ramon reclamou muito fisicamente no sábado, depois do jogo, e ele já é o titular da posição, tá jogando muito. Pode ser que o Cedric saia jogando, ou o Mike saia jogando, enfim. Né? O Crespo tem um leque de opções aí para poder enfrentar o Coritiba amanhã, e é importantíssimo. O São Paulo ganhar amanhã, o São Paulo chega a 10 pontos no Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem 7 e o Bahia tem 7 também. E o Palmeiras, que é o primeiro, tem 7 também. O Palmeiras pega o Fluminense, então é 6 pontos ali, jogo de 6 pontos. O Bahia pega a Chapecoense. O Bahia deve ganhar da Chape em Salvador. Né? Então é importantíssimo para o São Paulo não desgarrar dessa ponta de cima do Brasileirão de início, que a gente consiga uma vitória lá em Coritiba amanhã. E eu tenho fé que com a bola que o São Paulo vem jogando, o São Paulo pode sim ganhar do Coritiba amanhã. Né? Vou até citar um resultado para vocês aqui, um 2-0. Tá de bom tamanho, né? 2-0 para nós amanhã. Vai ser lindo. E domingo é brocar na porcada, né? Pra gente ir pra final do Paulista. E eu quero pegar o Corinthians na final do Paulista. Eu quero. É uma coisa que eu gosto. Enfrentar o Corinthians e ganhar do Corinthians é satisfatório demais. A gente pode perder o ano inteiro, mas ganhar do Corinthians é gostoso. É gostoso. Então eu quero pegar o Corinthians na final do Paulista. E aí seria o primeiro jogo lá em Itaquera e o segundo na nossa casa no Morumbi, né? E depois a gente vai tirar muito sarro dos corintianos. É só isso, né? Mas até lá, vamos focar em São Paulo e Coritiba amanhã. São Paulo vence por 2-0 amanhã. 2 gols do Lucigol para vocês, beleza? Amanhã eu tô com vocês aqui. Fiquem de olho na arbitragem do Hilton Pereira de Sampaio. Ele é o árbitro da partida. Fiquem de olho nele aí, porque ele é meio complicado em jogo de São Paulo, né? Todo mundo sabe que ele é flamenguista, né? E ele faz de tudo para ajudar o Flamengo. Não sei como que a CBF coloca esse cara para apitar ainda, viu? É brincadeira. O São Paulo tome providência que se esse cara errar alguma coisa amanhã, que peça uma geladeira para ele nunca mais apitar na vida dele. Um abraço, boa noite, bom dia e boa tarde.